Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de Química. E a aula de hoje vai ser continuação direta da aula da semana passada. A aula da semana passada, na qual nós começamos a nossa conversa sobre gases ideais. Eu sei que a aula passada foi meio pesada, foi meio tensa, mas a aula de hoje, se tudo der certo, vai ser um pouco mais leve. Lembrando que a gente vai precisar de alguns conceitos que a gente trabalhou na aula passada. Então, vamos lá. Na conversa que a gente teve semana passada, onde a gente começou a falar dos gases ideais, a gente viu quais são as grandezas que interferem no estado de um gás. Então, nós temos três grandezas: volume, pressão e temperatura. E a gente viu experimentos que formularam leis que relacionam essas grandezas. Então a gente viu três leis. A gente viu a lei de Boyle e Mariot, que foi proposta com base em experimentos isotérmicos, ou seja, a temperatura não varia, onde a gente variou volume e pressão. A gente viu qual é a relação entre volume e pressão, e nós vimos que essa relação é inversamente proporcional. Ou seja, se volume aumenta, pressão diminui. Se pressão aumenta, volume diminui. Nós vimos também a lei de Gay-Lussac, que foi feita com base em experimentos isobáricos, ou seja, quando a pressão é constante. Nessa situação, nós temos que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro aumenta também. Por fim, nós vimos a lei de Charles, que se refere a experimentos isovolumétricos, onde o volume é mantido constante. Nessa situação, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se pressão aumenta, volume aumenta. Se pressão aumenta, temperatura aumenta também. O volume é o mesmo, são experimentos isovolumétricos, certo? Todas essas leis se referem a transformações físicas. Nós não temos reações químicas ocorrendo aqui. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar justamente vendo as leis volumétricas, tá? As leis volumétricas, elas tratam justamente das relações entre gases em reações químicas. Elas são complementares às leis ponderais. Quais são as leis ponderais mesmo? A gente tem a lei de Lavoisier e a lei de Proust. A lei de Lavoisier é a lei que fala da conservação das massas. Me fugiu aqui por uma fração de segundo. A lei da conservação das massas, ela diz que a soma das massas dos produtos tem que ser igual à soma das massas dos reagentes, enquanto que a lei de Proust diz que há uma proporção constante entre as massas de reagentes e de produtos, entre as espécies em um sistema que reage, tá certo? Então, as leis volumétricas, elas vão relacionar os volumes dos gases nas relações químicas. E nós vamos começar novamente por Gay-Lussac, o mesmo Gay-Lussac que propôs os experimentos isotérmicos lá atrás. Gay-Lussac diz o seguinte: nas mesmas condições de temperatura e pressão, há uma proporção constante entre os volumes dos reagentes e dos produtos gasosos em uma reação. Então vamos explorar melhor essa lei proposta por Gay-Lussac. A melhor forma da gente entender, da gente enxergar essas leis volumétricas em ação é com exemplos. Então vamos ver aqui alguns exemplos de reações químicas. Na primeira reação, se nós reagirmos hidrogênio com cloro, gás hidrogênio e gás cloro, obviamente, nós vamos formar o gás clorídrico. Em determinada situação, 15 litros de hidrogênio reagem com 15 litros de gás cloro, formando 30 litros de gás clorídrico. Lembrando que nós estamos falando de pressão e temperatura constantes, tá? De acordo com a lei de Gay-Lussac, o que a lei de Gay-Lussac nos diz? Ela diz que há uma proporção constante entre as espécies gasosas num sistema que reage, tá certo? Então, qual é a proporção que a gente vê aqui? A gente vê 15 litros de hidrogênio reagindo com 15 litros de cloro, formando 30 litros de gás clorídrico. A gente tem, então, 15 para 30, que a gente pode simplificar como sendo 1 para 2. Tá? Então, o volume total do meu sistema aqui, o volume total dos produtos, vai ser o dobro de cada um dos gases, 1 para 2. Tá? Numa outra reação aqui, onde nós vamos reagir o gás hidrogênio com oxigênio, formando água,
Lembrando que tem que ser o vapor de água, pois a gente está falando de reações em fase gasosa, tá? Há uma proporção entre os volumes de uma reação e essa proporção é constante. No caso dessa reação, pegando um exemplo aqui, obviamente com pressão e temperatura constante, 6 metros cúbicos de hidrogênio reagem com 3 metros cúbicos de hidrogênio, formando 6 metros cúbicos de água. Então, novamente há uma proporção constante entre as espécies de um sistema reativo. Essa proporção, no caso, 6 para 3 para 6, a gente pode simplificar como sendo 2 para 1 para 2. Então, atenção, a soma dos volumes dos reagentes não necessariamente é igual à soma dos volumes dos produtos, tá? A soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos, tá? Essa é a lei ponderal de Lavoisier, a conservação das massas. No caso de leis volumétricas, não. Foi coincidência aqui no primeiro sistema, que 15 mais 15 dá 30, tá? Mas já no segundo sistema, 6 mais 3 não vai dar 9, tá? Então, há uma proporção constante, mas não necessariamente a soma das massas, mas não necessariamente a soma dos volumes dos reagentes tem que ser igual à soma dos volumes dos produtos, tá? Observem o seguinte, as reações químicas aqui, elas estão expressas com palavras e não com fórmulas químicas, como a gente viu lá atrás. Se a gente trabalhar com as fórmulas químicas, a gente vai ver uma situação muito interessante aqui. Então, nessa reação, hidrogênio com cloro vão formar 2 HCl, 2 gás fluorídricos. Então, 1 mol de hidrogênio vai reagir com 1 mol de cloro, formando 2 mols de HCl, 1 para 1 para 2. Na reação aqui, onde é a formação da água, 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água. Então, a relação entre volume e número de mols, ela existe e ela é muito importante. Ela foi proposta por Avogadro, o mesmo Avogadro que fala do número de mol lá atrás. Então, o que diz a lei de Avogadro para os gases? Volumes iguais de gases quaisquer, desde que nas mesmas condições de temperatura e pressão, possuem o mesmo número de moléculas. Tá? Então, o que nos diz a lei de Avogadro? Diz que nas mesmas condições de temperatura, 1 mol de hidrogênio vai ocupar o mesmo volume que 1 mol de hélio, ou 1 mol de dióxido de carbono, ou 1 mol de metano, ou 1 mol do que quer que seja, de qualquer gás que nós estejamos falando. Tá? Então, de acordo com a lei de Avogadro, independente da espécie gasosa, se estiverem na mesma condição de temperatura e pressão, 1 mol de diferentes gases vai ocupar o mesmo volume. Há uma relação entre número de mols e volumes para um gás. Beleza? Então, pela lei volumétrica de Avogadro, espécies gasosas, desde que na mesma condição, nas mesmas condições de temperatura e pressão, elas vão ocupar o mesmo volume se houver o mesmo número de partículas. Então, pegando aqui gases diferentes, por exemplo, hidrogênio, dióxido de carbono e metano. Se nós tivermos a mesma quantidade de molécula desses gases, desde que nós tenhamos a mesma pressão e mesma temperatura, o volume ocupado por esses gases vai ser o mesmo se nós tivermos o mesmo número de partículas, tá? Isso pode parecer estranho, porque se a gente comparar, por exemplo, um átomo de hélio, que é o menor átomo gasoso que a gente tem, com uma molécula de metano, que tem um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, tá? O tamanho de um átomo de hélio com uma molécula de metano varia bastante, tá? O metano é muito maior que o hélio, tá? Só que quando a gente está pensando no estado gasoso, o que a gente tem em estado gasoso? A distância entre as partículas é tão grande que o tamanho das partículas em si passa a ser irrelevante, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que a gente tenha uma área igual um campo de futebol, e nesse campo de futebol a gente vai espalhar
de modo que estejam tudo equidistante, ou seja, na mesma distância, 10 bolinhas de gude, e nesse mesmo campo de futebol a gente espalha 10 bolas de basquete. As bolas de basquete, elas são muito maior que as bolinhas de gude. Só que quando a gente está com uma área tão grande quanto um campo de futebol, a distância entre as bolinhas de gude é praticamente igual à distância entre as bolas de basquete. O tamanho das partículas passa a ser irrelevante, tá certo? É isso que nos diz, portanto, a lei de Avogadro, tá? Então, vamos em frente. Então, se nós tivermos as mesmas condições de temperatura e pressão, o volume de gases, de substâncias diferentes, desde que a gente esteja falando do mesmo número de mols desses gases, o volume vai ser o mesmo, tá? Então, existe uma relação entre volume e número de mols. Daí, a gente tira o que a gente chama de volume molar. O volume molar corresponde, então, ao volume ocupado por um mol de partículas de um gás em determinada temperatura e pressão. Percebam que eu falei várias vezes determinada condição de temperatura e de pressão. Para padronizar isso daí, existe o que a gente chama de CNTP, as condições normais de temperatura e pressão. Então, as condições normais de temperatura e pressão estabelecem uma temperatura padrão e uma pressão padrão. Quais são essas grandezas, então? Quais são os valores dessas grandezas nessas condições? Para a pressão na CNTP, ela corresponde a 101.325 Pascal, que é igual a uma atmosfera, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. Para a temperatura na CNTP é de 273,15 graus Kelvin, ou 0 graus Celsius, tá? Então, na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, a pressão é de uma atmosfera e a temperatura é de 0 graus Celsius, tá? Na CNTP, o volume molar, ou seja, o volume ocupado por um mol de gás, corresponde a 22,4 litros, tá? Então, o volume molar na CNTP é de 22,4 litros, ou seja, um mol de um gás na pressão de 1 atm e 0 graus Celsius, ele vai ocupar 22,4 litros. 22,4 litros, para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem uma régua de 30 centímetros, vai dar um cubo de praticamente 30 por 30 por 30, tá? Uma aresta de 28,19 centímetros, tá? Se a gente parar para pensar em termos do volume de um mol de gás, a gente começa a entender por que houve uma revolução tão grande quando foi inventada a máquina a vapor. Vamos pensar na água um pouquinho, rapidinho aqui, gente. A água, ela tem uma massa molar de 18 gramas por mol, ou seja, um mol de água pesa 18 gramas. A densidade da água líquida é de aproximadamente 1 grama por ml. Então, um mol de água que pesa 18 gramas vai ter em volume 18 ml. 18 ml é muito pouquinho, tá? Se a gente pega esse 18 ml de água, que tem um mol de água, e passa isso para a fase de vapor, mesmo que esteja na CNTP, 1 atmosfera e 0 graus Celsius, isso vai ocupar, esse 1 mol de água vai ocupar 22,4 litros, ou seja, a gente vai de 18 ml para 22,4 litros. É uma expansão muito grande. Então, a máquina a vapor, ela se utiliza justamente dessa expansão da água quando ela muda de estado físico. Beleza, gente? Maravilha, então. Vamos tentar fazer um exercício juntos aqui para ver se as coisas estão claras. O volume molar do hélio, gás hélio, na CNTP é de 22,4 litros por mol. Qual é o volume molar a 700 milímetros de mercúrio de pressão? Então vamos ver o que a gente tem que fazer. Na aula passada, a gente relacionou as 3 grandezas de estado, as 3 variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. A gente viu que
pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial tem que ser igual a pressão final vezes o volume final vezes a temperatura final. Então, o que está acontecendo aqui? Na CNTP, onde a gente conhece pressão e temperatura, o volume do gás é de 22,4 litros. Então, a gente tem tudo o que a gente precisa aqui para o primeiro termo da equação. A gente conhece pressão, a gente conhece volume e a gente conhece temperatura. Aqui a gente está falando da CNTP. E quando a gente muda a pressão para 700 milímetros de mercúrio, a gente vai ter que descobrir qual vai ser o volume nessa situação, tá? Sendo que a temperatura não foi alterada. Então, vamos substituir os valores aqui que a gente conhece. A pressão na CNTP é de 1 atmosfera, que corresponde a 760 milímetros de mercúrio, tá? É muito importante quando a gente usar essas relações, usar a mesma unidade de pressão, de volume e de temperatura dos dois lados da equação, tá? Se do lado de cá eu usar APM e pro lado de lá eu usar mmHg, milímetro de mercúrio, não vai dar jogo, tá? Eu vou ter que converter as coisas para os dois lados da equação falarem a mesma língua, tá? Então, na CNTP, a pressão é de 760 milímetros de mercúrio, o volume 22,4 litros, a temperatura é 273 Kelvin. Para o lado de lá, a pressão 2 são os 700 milímetros de mercúrio, o volume é o que a gente quer saber e a temperatura é a mesma, a temperatura não mudou. Vamos pensar um pouquinho, gente. Vamos pensar e tentar prever o nosso resultado. O que está acontecendo? A pressão está indo de 760 milímetros de mercúrio para 700 milímetros de mercúrio. A temperatura, ela se mantém, ou seja, esse é um experimento isotérmico, tá? Então, quando nós temos um experimento isotérmico, sobram pressão e volume. Como é que pressão e volume se relacionam mesmo, gente? Eles são inversamente proporcionais. Se um diminui, o outro aumenta. Então, a nossa pressão, ela está indo de 760 para 700. Ela está diminuindo. Se ela está diminuindo, o volume vai ter que aumentar, porque eles são inversamente proporcionais. Tá? Então, esse volume 2 que a gente quer achar, ele tem que ser maior que o volume inicial. Então, vamos resolver isso aqui. A gente já cantou a bola, que é um experimento isotérmico. Tá? A temperatura é a mesma, a gente pode cortar a temperatura dessa parada aqui, só pressão e volume vão variar. Então, a gente pega essa nova pressão aqui, essa pressão 2, e passa para o lado de cá, ela vai vir dividindo. Tá? Com isso, eu isolo o volume. Tá? Pressão vai cortar com pressão, sobra só litros, que é a unidade de volume, que é o que a gente quer. Tá? Então, resolvendo isso aqui, reorganizando, passou os 700 para o lado de cá, veio dividindo. Se eu for resolver isso daqui com esses números, aqui a hora que a gente multiplicar 760 por 22,4, vai dar um número imenso. Vamos simplificar a nossa vida, vamos dividir por 100 em cima e embaixo. Tá? Se a gente dividir por 100, 700 viram 7, 760 vira 7,6. Com isso a gente trabalha com números menores, a gente facilita as nossas continhas. Então, resolvendo 7,6 vezes 22,4 vai dar 170,24 litros, que dividido por 7 vai dar 24,32 litros. Como a gente previu lá atrás, 24,32 é maior que 22,4. Portanto, pressão diminuiu, volume aumentou. Beleza? Vamos em frente. Relembrando da aula passada, que a gente até já deu uma pincelada ali no slide anterior, nós vimos que há uma relação entre as três variáveis no sistema isolado. Né? Então, pressão vezes volume dividido por temperatura, isso vai dar sempre uma constante. Tá? Para não ter que escrever constante por extenso toda vez que eu for trabalhar com uma equação dos gases, eu vou simplesmente reescrever, trocar esse constante por o R maiúsculo, tá? Então, o R maiúsculo vai ser uma constante dos gases, tá? Então, a gente descreveu a relação entre essas três variáveis na aula passada.
Obviamente que na aula passada a gente estava falando de sistemas isolados e somente de transformações físicas, então não tinham reações químicas ocorrendo nesses gases, tá? Então essa relação aqui, ela não leva em conta o número de mols. Claro, a gente está falando de sistemas isolados. O que é um sistema isolado? É um sistema de onde não sai nada, nem entra nada. Então o número de gases, o número de mol dos gases, onde a gente viu nos experimentos da aula passada, era sempre constante. Mas na aula de hoje, a gente começou a trabalhar com as variáveis, com as leis volumétricas, tá? Então, essas leis volumétricas, elas passam a levar em consideração a relação entre número de mols e volume. Então, a gente vai trabalhar hoje com uma equação mais completa dos gases, envolvendo agora, relacionando também o número de mols, tá? E a gente já sabe qual é a relação entre número de mols e volume. A gente discutiu lá atrás que se mantiver constante pressão e temperatura, um determinado número de mols vai ocupar um determinado volume, tá? Então, 1 mol ocupa um volume. Se a gente dobrar o número de mols, esse volume dobra também. Se a gente tiver um número n de mols, a gente vai ter um n de volume. Significa que mol e volume são diretamente proporcionais, tá? Se o número de mol aumenta, o volume aumenta também. Para a gente colocar número de mols e volume numa mesma reação, numa mesma equação, como é que vai ficar, gente? Quando são diretamente proporcionais, lembra que a gente tem que colocar um sobre o outro na equação, tá? Quando eles são inversamente proporcionais, eles vão se multiplicando. Quando eles são inversamente proporcionais, eles vão dividindo, tá? Então, com isso, se a gente quiser adicionar o número de mols na equação dos gases, o número de mols vai vir embaixo. Então, a gente vai ter que agora há uma relação constante entre pressão vezes volume dividido por temperatura vezes número de mols, tá? Isso vai dar sempre uma constante R, que é a constante dos gases. Se a gente reescrever essa equação aqui, para não ficar com nenhuma fração, a gente pega a temperatura e número de mols, passa para o lado de cá, vai vir multiplicando. Com isso, a gente vai ficar com a famosa PV é igual a nRT. Pressão vezes volume é igual a número de mols vezes uma constante vezes a temperatura. Essa equação aqui, super famosa, super conhecida, super usada, é a famosa equação de Clapeyron, a equação dos gases ideais, que vai relacionar, portanto, 4 variáveis: pressão, volume, número de mols e temperatura. Beleza, gente? O que a gente consegue fazer com essa equação de Clapeyron? A gente consegue fazer muita coisa. Com a equação dos gases ideais, a gente faz absurdos e é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos em frente. Então, antes da gente falar da lei dos gases ideais, da equação dos gases, vamos ver quem foi esse tal de Clapeyron. Então, ele foi um engenheiro e físico francês, o Benoît Paul Émile Clapeyron. Meu francês pode estar errado, mas dane-se, que viveu ali entre o século XVIII e o século XIX. Então, o Clapeyron ele conseguiu relacionar número de mols, pressão, volume, temperatura numa mesma equação, tá? PV é igual a nRT, onde o R aqui vai ser a constante dos gases ideais. Se R é uma constante, o que é um negócio constante? É um negócio que não muda, tá? Então, vamos deduzir, vamos descobrir qual é o valor de R, as constantes dos gases ideais. Então, para isso, a gente vai reorganizar a equação isolando o R, tá? Então, para a gente isolar o R, a gente pega o N e o T, que estão multiplicando, joga para o lado de cá, vai vir dividindo. Então, o R é igual a P vezes V dividido por NT, tá? Lembrando que nós estamos no vídeo, então pausem e vão com calma se vocês não estão entendendo essas mudanças algébricas que eu estou fazendo na equação, tá? Com isso, a gente consegue determinar o valor de R, pegando, por exemplo, aqui as condições
CNTP, as condições normais de temperatura e pressão. Então, para a gente descobrir o valor de R, vamos pegar CNTP e 1 mol de gás, tá? 1 mol de moléculas de gás. Então, R é igual a P vezes V dividido por NT, substituindo os valores, pegando ali a pressão na CNTP. Uma atmosfera, o volume de gás na CNTP é de 22,4 litros, a gente está falando de 1 mol, a temperatura na CNTP é de 273,15 Kelvin. Então, resolvendo essas continhas aqui, 1 vezes 22,4 vai dar 22,4, 1 vezes 273,15 vai dar 273,15, dividindo isso por isso, a gente vai ter que o valor de R é igual a 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin, tá? Essas unidades que vêm junto com a constante dos gases são de extrema importância, tá? Então, se você não gosta de colocar as unidades quando você está resolvendo uma continha, reconsidere, tá? Reconsidere e vocês vão entender o porquê já já. Então, nós estamos falando dessa constante dos gases aqui, trabalhando com atmosfera, litro e Kelvin como unidades, tá? Mas a gente pode utilizar outras unidades, pode sim. Se a gente pegar, por exemplo, milímetros de mercúrio como unidade na CNTP, a gente vai estar falando de 760 milímetros de mercúrio. Nesse caso, quando nós estivermos usando milímetros de mercúrio, o nosso valor de R, a nossa constante dos gases ideais, vai ser de 62,3 milímetros de mercúrio por litro, milímetros de mercúrio vezes litro, dividido por mol Kelvin, tá? A gente pode também usar as unidades do Sistema Internacional. Quais são as unidades do Sistema Internacional para pressão, volume e temperatura? Temperatura vai ser sempre Kelvin, tá, gente? Não tem como conversar aí, não tem negociação. Temperatura, quando a gente fala de gases, é temperatura absoluta, escala em Kelvin. Já pressão e volume, a gente pode negociar. Quando a gente fala das unidades do Sistema Internacional, unidade de pressão, SI, é Pascal. Unidade de volume, SI, é metro cúbico, tá? Então, considerando essas unidades, vamos ver qual fica o valor de R. A pressão atmosférica, a pressão na CNTP, que é 1 atmosfera, ela corresponde a 101.352 Pascal. O volume de 1 mol, que é de 22,4 litros, expresso em metros cúbicos, vai dar 0,0224 metros cúbicos. Lembrando que 1 metro cúbico tem 1.000 litros, tá? O que é 1 metro cúbico? É 1 metro por 1 metro por 1 metro, tá? Em 1 metro cúbico, a gente tem 1 litro. Então, 22,4 litros expresso em metros cúbicos vai dar 0,0224 metros cúbicos. Portanto, usando as unidades do SI, o valor de R vai ser de 8.315 Pascal metro cúbico por mol Kelvin. Tá? Então percebam que dependendo das unidades que a gente usa, o valor de R muda, tá? Mas R continua sendo constante. Sendo assim, a gente precisa prestar muita atenção em quais unidades nós estamos usando para a gente poder resolver os nossos exercícios. Então, vamos resolver um exercício aqui para a gente entender a importância do R e das unidades que expressam essa constante. Pegando um exercício aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Uma amostra de uma substância pesando 0,08 gramas desloca 30 centímetros cúbicos de ar medidos a 27 graus Celsius e pressão de 720 milímetros de mercúrio. Determine a massa molecular dessa substância. Dado, os exercícios vão normalmente dar o valor de R para vocês, tá? E quando eu falo do valor de R, não é só o número, ele tem que dar as unidades que o R representa, tá? Porque o R, ele é pressão vezes volume dividido por número de mol, Kelvin, tá? Ou número de mol, temperatura. Mas temperatura é sempre Kelvin quando a gente fala de gás, tá? Então, sendo assim, como é que a gente resolve esse exercício? Com a nossa formuleta de Clapeyron, tá?
PV igual a nRT. Não tem conversa. A gente vai sempre usar essa formulinha aí, tá? O que a gente tem que prestar atenção, então? Como eu falei lá atrás, temos que ver quais unidades estão sendo usadas aqui para expressar a constante dos gases ideais. Então, nós temos atmosfera litro por mol Kelvin. Vamos ver quais unidades o exercício deu para a gente. Exercício deu centímetros cúbicos para falar do volume do nosso gás. O exercício deu 27 graus Celsius para falar da temperatura. E o exercício deu 720 milímetros de mercúrio para falar de pressão. Se a gente substituir esses valores direto aqui na nossa fórmula, vai dar ruim, tá, gente? Vai dar ruim. E se uma prova for de alternativas, for de múltipla escolha, batata que vai ter uma múltipla escolha ali, uma alternativa que vai dar o valor usando os valores que a gente tem sem converter, tá? Se a prova for sem vergonha, ela vai fazer essa pegadinha com a gente. Então, antes da gente jogar os valores nas fórmulas aqui, na fórmula dos gases, vamos converter esses valores de volume, temperatura e pressão para as mesmas unidades que a gente tem aqui na constante dos gases. Então, vamos começar ali pelo volume. O volume dado no nosso R, na nossa constante dos gases, é litro, tá? Então, a gente tem que pegar esses 30 centímetros cúbicos e converter para litro. Não tem mistério, tá? A gente sabe que centímetro cúbico é igual a ml, tá? Então, 30 centímetros cúbicos são iguais a 30 ml, tá? E 1 litro tem 1000 ml. Então, para a gente converter de ml para litro, a gente divide por 1000. 30 ml vai dar 0,03 litros. Volume conferido aqui, convertemos. Vamos pegar agora a temperatura. Temperatura é tranquilo de converter de Celsius para Kelvin, é só somar 273. Então, exercício firmeza, ele vai dar sempre uma temperatura em Celsius aqui, terminando em 7, tá? 27 mais 273 vai dar 300 Kelvin. Temperatura, ok. A última unidade que a gente vai ter que converter é a pressão. A pressão aqui vai ser mais chatinha, porque a gente vai ter que fazer uma regrinha de 3. A pressão dada pelo nosso R aqui é de ATM, tá? Então a gente vai ter que converter milímetros de mercúrio para ATM. Como é que a gente faz isso? A gente sabe que 1 ATM, uma pressão atmosférica a nível do mar, 1 ATM, corresponde a 760 milímetros de mercúrio. E os 720 milímetros de mercúrio, quanto que dá isso em atmosfera? Vai dar uma pressão P aqui. Resolve essa regrinha de 3, multiplica cruzado aqui. Já corta milímetro de mercúrio com milímetro de mercúrio, gente. A pressão que a gente quer vai ser em ATM. Então, multiplica aqui. 760 vezes P é igual a 720 vezes 1 ATM. Pega 760 que está multiplicando, passa para o lado de cá, vai vir dividindo. Com isso, 720 dividido por 760 vai dar 0,95 ATM. Então, temos volume em litro, temos temperatura em Kelvin, temos a pressão em ATM, temos tudo que a gente precisa. Então, voltando para a equação de Clapeyron aqui, o que a gente tem? A gente tem pressão, a gente tem volume, a gente tem a constante dos gases e a gente tem a temperatura. Se a gente jogar todos esses valores que a gente tem, a gente vai achar o número de mols. Mas o exercício ele quer a massa molecular da nossa substância. Se a gente vai achar número de mols, como é que a gente acha a massa molecular? É só prestar atenção aqui e ver que o exercício deu a massa do nosso gás. Então, a gente tem que lembrar que há uma relação entre massa e número de mols, que é a massa molar. Tá? Então, vamos achar primeiro o número de mols, depois a gente fala da massa molar e da massa molecular. Vamos, então, substituir os valores que a gente tem. Pega o valor de pressão, joga aqui. Pega o volume, joga ali. Pega o R, pega o T. Então, substituindo os valores. A pressão 0,95 atm, o volume 0,03 litros, a constante dos gases 0,082 atm, 300 Kelvin é a temperatura, tá? Eu gosto de colocar as unidades na equação.
Mas se você fizer as conversões, tiver certeza que todas as unidades estão certas e botar só os números ali, beleza, chegando no valor certo, dando a unidade correta, para mim está de bom tamanho. Eu gosto de colocar as unidades porque eu gosto de sair cortando para ver se as coisas batem, tá? Então, o que a gente pode cortar aqui? ATM e ATM, pressão em cima, corta com pressão em cima do outro lado. Depois a gente pode cortar litro com litro, volume em cima, corta com volume em cima do lado de lá. E a gente tem aqui do mesmo lado da equação, Kelvin com Kelvin, corta e corta. Sobra o quê? Sobra o mol aqui embaixo, tá? Se o mol está aqui embaixo, já passa o mol para o lado de lá para ele ir multiplicando, tá? A unidade que a gente vai achar é mol, que é o N que a gente quer. A unidade de mol é mol, tá? Então, a última unidade que sobra é a unidade que a gente quer. Passando o mol para lá e resolvendo as continhas, 0,95 vezes 0,03 vai dar 0,029 mol. 0,082 vezes 300 vai dar 24,6. A gente quer achar o número de mols. Então, passa o 24,6 para o lado de cá, vai vir dividindo, tá? Resolvendo essa divisão, a gente vai ter que o número de mols vai dar 1,18 vezes 10 a menos 3 mol, tá? Não tenham medo de notação científica, não tenham medo de potência de 10. Se vocês resolverem essa continha aqui, vai dar 0,00118. Olha o tanto de zero que você vai colocar ali, tá? Para você colocar um zero a mais, um zero a menos, é muito fácil. Então, já vai se acostumando com notação científica, com potência de 10. Beleza, o que a gente achou aqui? A gente achou o número de mols, mas o exercício que é a massa molecular. Não tem problema, a gente está quase lá. É só a gente lembrar daquela relação entre massa molar. O que é a massa molar? É a massa de um mol. Então, na relaçãozinha entre massa molar, a gente vai relacionar massa dividido por mol. Então, vamos pegar a massa que o exercício deu para a gente, 0,08 gramas, e coloca aqui, dividido pelo número de mols que a gente achou, 1,18 vezes 10 a menos 3. Resolvendo essa continha, a gente vai chegar na massa molar. A massa molar desse nosso gás é de 67,8 gramas por mol. Essa é a nossa resposta? Quase, porque o exercício está pedindo a massa molecular. Qual que é a relação entre massa molar e massa molecular mesmo? Elas são numericamente iguais, mas a massa molar ela é expressa em gramas por mol, enquanto que a massa molecular é expressa em unidades de massa atômica. Tá? Então, a nossa resposta final é 67,8 unidades de massa atômica. Firmeza, gente? Como é que a gente se apropria desses conhecimentos? Então, exercícios. Vamos resolver todos os exercícios, então, para a gente entender como utilizar a equação de Clapeyron e como relacionar as grandezas, pressão, volume, temperatura e número de mols para um gás, beleza? Maravilha, gente. Eu agradeço quem chegou até aqui. Tá com dificuldade? Tá achando complicado? Volta ao vídeo, volta na resolução dos exercícios e pega um caderno. Vai pausando o vídeo, faz junto cada etapa, pega uma calculadora, faz as continhas junto comigo. Não acredita no que eu estou jogando ali, não acredita nos valores, gente. Tenta fazer cada etapa ali da equação. Passa para o lado de lá, vai multiplicando, passa para o lado de cá, vai dividindo. Vocês têm que pegar a malícia da álgebra por trás da química, tá, gente? Os conceitos químicos são relativamente simples, mas a gente precisa da linguagem matemática para poder se expressar nas ciências, tá? Então, se a sua dificuldade é matemática, você vai resolver isso daí praticando, tá? Então, resolvam os exercícios, se empenhem para resolver essa listinha, tá? Como de praxe, eu deixo aqui algumas dicas de referências bibliográficas que vocês podem acessar na Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Virtual é só entrar no SWAP, links úteis, Biblioteca Virtual Pearson.
Se mesmo assim vocês estão com dificuldade, me procurem nos horários de atendimento, me escrevam, entrem em contato comigo, tá joia, gente? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço, cuidem-se e tchau!